levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Eu já quero te explicar, antes que você sente, eu quero te explicar assim, ó, que quem estiver aqui durante o culto, por exemplo, der um glória, der um aleluia, vai sair daqui abençoado. Mas eu já quero te avisar que quem estiver aqui, sair daqui sem der um glória e sem der um aleluia, avisa ele, você vai sair daqui beliscado. Não é uma ameaça. Vamos sentar. Se o irmão não der um glória, você belisca ele, que aí ele vai dar um glória. Você belisca ele. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos muito perto agora de concluir aqui os nossos objetivos, que o Espírito Santo, numa tarefa desafiadora, porque essa tarefa que o Espírito Santo nos deu aqui, ela é para ser cumprida numa conferência de semana, de segunda a domingo, e nós então aceitamos esse desafio de poder fazer isso de sexta a domingo, ao invés de 7 dias, a gente resumir isso em 3 dias. É claro que, mesmo com 7 dias, nós não iríamos conseguir esgotar esse assunto, e com 3 dias, é claro que nós, muito menos, nós não estamos esgotando o assunto. Eu estou ministrando para você aqui, ó, apenas pontos. Eu estou levando você a fazer uma conferência, a conferir na Bíblia, alguns versículos, às vezes, que nem hoje, acho que nós vamos ter aí 2 ou 3 textos, para a gente poder conferir textos. Mas eu estou levando você a versículos, né? E é claro que você, por exemplo, precisa, em casa, desenvolver esses versículos, lendo os textos, para que você possa receber uma informação
ainda maior acerca dessas coisas aqui tão maravilhosas que Deus tem preparado, né? E eu gostaria muito de poder falar para você tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado para mim, né? Eu gostaria muito, né? Mas a gente precisaria aqui estar muito mais tempo, né? Ter muito mais tempo. E a gente vai, com certeza, promover outros encontros como este, para a gente ir compartilhando com vocês estas coisas que... Isso é normal. A palavra de Deus fala que nos últimos dias o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre nós. Ele ia fazer isso. E Ele está fazendo. E talvez você fique pensando assim, Ele vai derramar do Espírito dele sobre a minha vida, e eu vou começar então a falar mais em língua. Não, não é isso, não é isso, né? Quando Ele fala que Ele vai derramar do Espírito Santo sobre nós, quer dizer, Ele vai derramar sobre nós aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Não é só língua, são as informações, a preparação, porque... Pensa, olha, eu como pastor, esses irmãos que estão aqui nos primeiros bancos são pastores como eu, né? Estão dirigindo as nossas igrejas, e eles têm essa responsabilidade, e eu falava com eles, e com alguns especificamente mais, que eu tive a oportunidade de falar mais esse final de semana, a gente treme por causa da responsabilidade que nós temos de entregar vocês no céu. É a nossa responsabilidade, entendeu? De fazer com que vocês cheguem lá. A palavra de Deus, ela fala para a gente que a gente tem que forçar vocês. E às vezes vocês ficam chateados com a gente, ficam bravos com a gente, porque a gente fica pegando no pé de vocês, porque a gente fica criando, né, trabalho espiritual para vocês, chamando vocês para estarem no culto, para participar de conferência. Puxa vida! Mas a palavra de Deus é que fala isso para nós, né? Nós temos que forçar vocês, né? Criar situações. Então, a gente treme diante disso, em saber que a gente, porventura, pode cometer uma falha, porque a sua falha é um problema seu, né? Mas a sua falha, né, ela pode trazer para mim, que sou pastor, um problema para a minha vida. Porque você não vai prestar conta de mim, você não vai. Mas eu vou prestar conta de você. Esses pastores aqui, ó, eles vão prestar conta das ovelhas que têm, ó. Eles vão prestar conta. Eles vão chegar no céu e eles vão ter que, né, falar a respeito de tudo. E o Senhor vai requerer deles. Por isso a responsabilidade que eles têm de estar não fazendo o gosto das pessoas, mas de estar pregando a palavra com sabedoria e com responsabilidade, né? Então você veja que se nós temos a gente treme. Imagina o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele foi enviado. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio para ser o nosso consolador. Consolador quer dizer, aquele que vai nos dar sustentabilidade. Sustentabilidade. E ele veio para, além de ser o consolador, ele veio para nos guiar. É ele que vai pegar na sua mão, presta atenção nisso, ó. É ele que vai pegar na sua mão e vai levar você ao encontro do Senhor nos ares. Você não sabe andar nem na rua, você não sabe nem atravessar as avenidas direito, como que você vai saber e sair da terra e ir lá para o céu? Você não sabe. Qual é o caminho? Por onde você vai? Que nuvem que você vai? Você não sabe. E como que você faz isso? Você vai pegar um helicóptero, está caindo tudo. Entendeu? Então, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Ontem nós vimos aqui, ó, né? Aqui ninguém vai morrer. Aqui ninguém vai morrer. Nós vamos todos ser arrebatados. Aleluia! Aleluia!
Aí você vai ser arrebatado, onde nós explicamos aqui o que é arrebatamento. Você vai ser arrebatado, não tem mais corpo, agora você vai ser espírito. E agora você vai perguntar assim, agora o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Você não é balão, você não vai virar um balão, que aí vai subir um balão de gás, né, que vai subir, não. Você vai ser arrebatado de que maneira? Você vai virar, né, você vai ter o corpo corruptível transformado em incorruptível, e aí o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo, que vai estar no mesmo corpo que você vai estar, é que vai levar você para o céu. É assim que vai ser. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Então, veja bem, nós começamos a falar aqui na sexta-feira sobre essas coisas, ó. Aí nós falamos primeiro sobre, posicionamos, né, o que a gente tem conhecimento de chamar tempo da graça. Nós mostramos onde é o tempo da graça, né? É aqui, olha, né? Entre as 70 semanas de Daniel, né? No fim das 69 semanas de Daniel e no começo da 70ª semana está o tempo da graça. Então veja, ó, as 69 semanas aqui, ó, é o tempo de Israel. Diga Israel. A última semana aqui, ó, é também preparada para Israel. Diga Israel. Isso. E esse meio aqui, ó, lacuna. Olha ali, ó, lacuna profética. Tempo da graça. Plenitude dos gentios. Então foi preparado para a igreja, a igreja está aí, entendeu? Então aqui não tinha igreja, ó, aqui não tinha igreja, e aqui também não era para ter igreja, aqui, ó, não era, e não vai ter, você vai ver que não vai ter, né? Tem alguns que são da igreja, que vão ficar lá, mas lá não vai ter mais igreja, né? A igreja, ela termina ali, né? Então nós falamos sobre o tempo da graça, nós falamos sobre as últimas coisas que vão acontecer, ali onde está aquela seta ali, né? As últimas coisas que vão acontecer no tempo da graça. Ontem nós falamos como vai ser a volta de Jesus, e por causa da volta de Jesus, então haverá 2 adventos, a ressurreição e o arrebatamento. Então nós explicamos, conferimos a respeito da ressurreição e nós conferimos a respeito do arrebatamento. Então hoje vocês sabem o que é a ressurreição, vocês sabem o que é ser arrebatado, então vocês sabem, né? E hoje então o nosso desafio é conhecer aquela última semana ali, ó, a 70ª semana de Daniel, saber como ela começa, saber como ela termina, e saber também o que acontece no meio dela, né? Mas, veja bem, é claro que hoje eu vou falar para um número muito pequeno de pessoas, porque, veja bem, ó, a igreja mesmo, ela vai ser arrebatada aqui, então para nós interessa até aí. Daí para frente eu vou falar só para aqueles que vão ficar. Fala assim, misericórdia, fala. Eu estou brincando com vocês, aqui ninguém vai ficar. Mas não é porque nós não vamos ficar, não é porque nós, né, vamos ser arrebatados, que a gente vai desprezar. Nós não podemos desprezar, nós temos que ter conhecimento, né? Fala para o irmão, fala, você não vai ficar lindo, meu irmão, minha irmã, você não vai ficar, mas você precisa ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Muito bem. Então vamos conferir, pessoal, vamos conferir. Olha só, essa última semana aí de Daniel, a 70ª semana, está lá na profecia de Daniel, no capítulo de número 9. Capítulo de número 9, versículo de número 27.
capítulo 9, versículo 27. Então diz assim o texto, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, por que que aquele período ali não é para a igreja? Porque aquele período ali é um período de tribulação e de grande tribulação. É um período de assolações, é um período de destruições. E Jesus não salvou a igreja para isto. Jesus salvou a igreja para poder abençoar a igreja. Você não foi tirado do mundo para você sofrer fora do mundo. Não, você sofria no mundo. Você foi tirado no mundo para ser abençoado no reino para que se cumpra a palavra. Ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino da sua luz. Amém, irmão? Então a igreja ela não pode estar nas trevas. Por isso que ela vai ser retirada, porque a terra, ela vai ficar em profundas trevas como nunca esteve, Agora, será mesmo, nós já conferimos aqui, e deu tudo certo, a palavra bateu certinho, mas quem sabe, né, a gente cometeu algum erro, quem sabe nós estamos enganados, quem sabe nós estamos aqui cometendo uma falha, nós ainda temos a oportunidade de ver se realmente confirma tudo aquilo que nós vimos aqui. Então, uma das coisas que nós vimos aqui, que a semana de Daniel não é uma semana de dias, é uma semana do quê? De anos. Bom, então, se é uma semana de anos, e nós vimos que as 69 semanas, né, elas fazem ali, quantos anos? Mostra ali para mim, ali, ó, 300 e quantos anos ali, ó, 69 vezes 7, 300 e quantos anos? Isso. Então, ali nós temos essa quantidade ali, ó, de anos. Ou 173.880 dias. Nós temos ali, ó, né? Agora, se bate ali, então tem que bater aqui, ó. Se não bater aqui, aí então tem que desprezar tudo isso aqui. Então, lá são 69. Aqui é uma. Então, se é uma, quantos anos são aqui? 7. Pode ser 8? Vai estragar tudo aqui. Pode ser 6? Tem que ser quanto? Então, vamos conferir. Vamos ver se é 7. Fala para o irmão, vamos conferir, irmão, vamos conferir. Então, ó, vamos conferir. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, Daniel fala assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem? Né? O anticristo. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Guarda isso, fala comigo. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso é uma profecia, diga profecia. Agora vamos ver a revelação. Apocalipse capítulo 12. Versículo 13 e 14, lá era profecia, aqui é a revelação. Então, na revelação de Jesus para João, então Jesus ele fala assim, ó, e foram dadas à mulher, presta atenção, ó, mulher, sempre assim, ó, quando é ato simbólico, né?
usando como simbologia. Às vezes não é simbologia, às vezes está falando da mulher, mas quando é ato simbólico, como aqui, mulher, então ela está se referindo ao povo de Deus. Ao povo de Deus. Então, veja bem, ó, o texto pode se referir à igreja. Quando o texto se referir à igreja, vai chamar essa mulher de noiva. Fala noiva. Então, a igreja é noiva, que vai se tornar esposa. Fala esposa. Então, ato simbólico de noiva na igreja está se referindo à igreja. Ato simbólico de esposa na igreja, na Bíblia, está se referindo à igreja, né? Agora, aqui, ó, essa mulher no Apocalipse, não pode se referir à igreja, porque no Apocalipse não tem igreja. Quantos entenderam isso? Então, essa mulher não é a igreja, essa mulher não é a noiva e não é a esposa. Essa mulher é Israel. É Israel. Toda vez que você vê mulher no Apocalipse, está se referindo a Israel. Então, a revelação fala assim, ó, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada. Presta atenção nisso, ó. Ela vai ser sustentada durante um tempo, tempos e metade de um. Na profecia fala que ela vai ser perseguida por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Na revelação agora fala que nessa perseguição, Deus o Altíssimo vai guardar ela e vai sustentar ela por um tempo, 2 tempos e metade de um. Está falando a mesma coisa ou não? Então, Daniel está fazendo uma profecia baseado na revelação que o Senhor Jesus deu para João. Então, o que Daniel estava falando lá no capítulo 7, ele estava profetizando a respeito da última semana, do Apocalipse, a semana que João recebe como revelação. Ainda no Apocalipse, vamos conferir agora, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Agora, nós já vimos que é a mesma coisa, ó. Então, que nós não estamos chutando que aquela semana, nós estamos, a mesma coisa, ó, mesma coisa, né? Agora vamos conferir o tempo, para ver se bate, para ver se nós estamos certos. Apocalipse 13, 5, fala assim, ó, foi dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir, durante 42, quanto dá 42 meses? 42 meses dá 3 anos e meio. 1 ano, 12 meses. 3 anos, 36 meses. Meio ano, 6 meses com 36, fecha 42. Então, o que o texto está falando? O texto está falando que a metade daquele tempo, porque é um tempo, fala um tempo, em 2 tempos. Está vendo ali, ó? Um tempo, metade de um tempo e 2 tempos. Está vendo? Então, ó, a metade daquele tempo está falando que são 42, que são 3 anos. Se a metade é 3 anos e meio, com a outra metade que é 3 anos e meio, fecha quanto? Então a profecia bate. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Então, realmente a semana de Daniel não é semana de dias, é semana de anos. Mas, pastor, eu ainda não estou seguro. Vamos assegurar você um pouquinho mais. Apocalipse capítulo 12. Isso aqui é para aquelas pessoas que são exigentes. Fala para quem vai, você é exigente, poxa. Ué.
Mas não tem problema, a Bíblia é para os exigentes mesmo. A Bíblia é para os exigentes. Olha lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 6, fala assim, ó, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260, agora está em dias. E aí, se você for fazer a conta, não vai bater. E aí você vai falar assim, ah, pastor, deu erro, apitou aqui, ó, ficou vermelho, deu erro. Por que vai dar erro? Porque 3 anos e meio não dá 1260 dias. E por que não dá 1260 dias? Porque você vai fazer esse cálculo no nosso calendário. Mas o nosso calendário não deve ser usado naquele tempo, porque aquele tempo não é o nosso, é tempo de quem? Então é no calendário de quem? Então o nosso calendário também tem 12 meses, fala 12 meses. Mas tem mês de 30, tem mês de 31 e tem mês de quanto? De 28. Mas no calendário judaico é assim, são 12 meses, fala 12 meses. E todos os meses são 30 dias. Todos os meses são 30 dias. Por isso que quando a gente faz esses cálculos aqui, ó, nós temos que usar lá, ó, no ano 20º, mês de Nisan, primeiro dia. Por isso que o primeiro dia de Nisan vai dar no dia 14 de março para nós, porque tem diferença. Quantos entenderam isso? Muito bem. Então, se você pegar 42 meses e multiplicar esses 42 meses por 30 dias, pode fazer aí, quanto vai dar? Vão dar 1260 dias. Então, aqueles períodos ali, inteiro, 7 anos, confirmou. A metade, 42 meses, 3 meses e meio cada um, ou 1260 dias cada um. Amém, irmãos? Muito bem. Então, presta atenção nisso aqui agora, ó. Antes ali, ó, é o término, então, do tempo da igreja. Se acabou o tempo da igreja, então a igreja precisa, diga precisa. É isso que lá em Tessalonicenses, por exemplo, fala, quando nós lemos o texto, fala assim, que a única coisa que detém o anticristo de entrar é a igreja, é a única coisa que detém. Então, para o anticristo, ele fazer o que ele precisa fazer, a igreja precisa ser tirada. Porque o anticristo, ele vai reinar na terra, mas ele não vai reinar sobre a igreja. Nós temos que vibrar com isso. Diga assim, o anticristo não vai reinar sobre a minha vida. Agora adora a Deus, porque isso é por causa de Deus na nossa vida. Então presta atenção, ó, presta atenção, porque esse é o seu tempo, é o seu tempo. O seu tempo é até ali, ó. Você tem que chegar ali preparado. O irmão que está do teu lado não ouviu, fala para ele, fala, preparado. Porque ali você, preparado ou não, a igreja vai ser tirada. A igreja vai ser tirada. Se você estiver preparado, você vai. E se você estiver despreparado, você fica. Você fica. Então ali é o término da dispensação da graça, é o término da dispensação da igreja. Então veja bem, quem vai ser tirado? Aprende isso, ó, vai ser, ó, a igreja triunfante. Fala, a igreja triunfante. Amém. Fala para o irmão, fala, sou eu. Fala, sou eu. Sou eu. Quem que vai ficar? Presta atenção nisso, ó. É a igreja da apostasia. Fala, apostasia. Essa igreja vai ficar. Essa vai ficar. Muito bem. Agora, a tribulação, ela é feita para Israel. Porém, essa igreja da apostasia, como ela vai ficar?
Então ela vai entrar para a grande tribulação, certo? E ela vai estar na grande tribulação junto com as nações do mundo, porque não vai ter só Israel, né? Só a igreja triunfante que vai ser tirada, mas todas as nações vão permanecer. Vão permanecer. Então veja bem, esse pessoal da igreja apóstata vai ficar nos seus devidos lugares. Quem é no Brasil, quem é nos Estados Unidos, vão permanecer, certo? E ali vai começar então o período chamado de tribulação, que é um tempo de 2 tempos, né? E que estão divididos em 2 metades iguais. Agora presta atenção, ó. O primeiro tempo é chamado, 3 anos e meio, de tribulação. Fala, tribulação. Aí tem gente que fala assim, pior que tá, não dá para ficar. Dá para ficar. Porque o outro tempo, 3 anos e meio, é chamado na Bíblia de grande tribulação. Fala, grande tribulação. Por quê? Porque tem um advento ali no meio que eu vou explicar para vocês. Aquele advento ali vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Então presta atenção, veja bem, ó. Esse período aí, o que vai acontecer, ó? A igreja, ela foi tirada e com isso ficou um caos aqui na terra. Um caos. Por quê? Porque antes da igreja ser tirada, ó, houve a ameaça, você aprendeu aqui, ó. Houve a ameaça da terceira guerra. Vai haver ameaça da terceira guerra, vai haver terremotos em diversos lugares, vai haver fome espalhada sobre toda a terra, vai haver a apostasia da igreja, tudo junto isso, ó, apostasia da igreja, não é isso? E o anticristo vai ser apresentado, o anticristo. Quando isso acontecer, Jesus disse assim, agora sim, começam as dores de... Então, as dores de parto. Vai começar. Então, as dores de parto é um período muito pequeno, né? Nesse período pequeno, então, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas Jesus vai voltar. Ressuscita, ontem nós vimos isso, ressuscita os mortos, arrebata os vivos, tira. Agora, quando tira, já estava ruim, não estava? Fala para quem estava, vai ficar pior. Por que vai ficar pior? Porque, ó, tirou você da terra. Tirou você, tirou toda a igreja da terra. Imagina isso. Ó, você está com o seu carro na estrada, tirou você. Seu carro vai para onde? O irmão está pilotando lá um Boeing 737. Ele foi arrebatado. O Boeing vai para onde? Presta atenção. Imagina, vai haver muita coisa desgovernada, muita tragédia. O sujeito está pilotando lá uma máquina de precisão, aquela máquina vai ficar perdida, as coisas vão ficar sem controle, vai haver um caos sobre a face da... É assim que vai ficar. Então veja bem, por que eles vão perceber a nossa saída? Porque na verdade você sabe que ninguém percebe a tua existência, né? Você sabe disso, né? Ninguém está preocupado com a sua... A única pessoa que percebe e você ainda acha ruim, você fica bravo, são os irmãos da igreja que perguntam assim para você, ô, não te vi domingo lá no culto, você fala assim, aí fica pegando no meu pé. Olha lá, ó, fala Deus. Entendeu? E aí você ainda acha, mas você vê, é só a igreja que percebe a tua ausência. Percebe? E você devia dar graças a... pode dar um graças a Deus agora. Fala para o irmão, falou, irmão, pega no meu pé, irmão, pega no meu pé, pega no meu pé. Pega no meu pé, poxa. A nossa ausência vai ser percebida por causa desse caos. O pessoal não vai procurar você, o pessoal vai procurar o desastre que você provocou e vai perguntar onde você está para colocar na sua conta. E aí vai perceber que você não está. Eu estou te ajudando, mas você não dá um glória, belisca aí, por favor. Eu estou querendo levar você para o céu, mas está pesado, hein? Está difícil, hein? Você entendeu? Então, pensa bem, ó, o pessoal não vai... não é você. É a tragédia que vai provocar por causa da sua ausência.
Você entendeu? Você tá lá, você vai estar lá, ó, passou a compra no mercado lá, você vai estar pagando, você vai desaparecer. O caixa vai ficar louco atrás de você, achando que você deu um golpe nele, que você sumiu. Você entendeu? Então, esse vai ser o mundo que vai ficar. E aí, quem vai colocar essa estrutura no lugar é o anticristo. Agora, quem é esse anticristo? Quem é? De repente, né, você pode ser até amigo dele. De repente, você pode até ter já conversado com ele, e você nem sabe, né? Porque nós não sabemos quem ele é. Mas olha o que a Bíblia fala sobre ele, ó. Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, 26. Fala assim, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Ungido quem é? Jesus. Então olha aqui, ó. Ponho isso, ó. Depois das 62 semanas, por que 62? Porque tem 7 aqui no começo, para quem não teve aqui na sexta-feira. Tem 7 no começo, 62 depois, e forma um bloco de 69. Então o texto fala assim, ó, depois das 62 semanas, então, vai ser tirado, vai ser morto o ungido, e já não estará. Então a cruz, ali ó, a cruz. E o povo de um príncipe com P pequeno, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Está falando, né, sobre a destruição de Jerusalém. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Então quem é o anticristo? Aqui, o anticristo, ele é chamado de príncipe, que há de, diga, príncipe, com P minúsculo. Isso, fala, P minúsculo. Então veja bem, ó. Por quê? Porque vai ter na Bíblia vai ter o príncipe com P maiúsculo, que é quem? Jesus. Mas esse aqui não, esse aqui é o príncipe com P minúsculo. Então ele é conhecido aqui em Daniel como príncipe, porém, P minúsculo. Por que como príncipe? Porque o mundo vai receber, não nós. O mundo vai receber ele como príncipe. O mundo, entendeu? Agora, Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, fala assim, ó. Pode colocar o texto agora nós já podemos usar os textos, pode desprezar o mapinha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, em Apocalipse, ele é o príncipe com P pequeno, que vem montado num cavalo. Então, aqui parece que é Jesus, mas não é. Entendeu? Por quê? Porque Jesus, ele é o príncipe da paz absoluta, a paz verdadeira. Esse que vem aqui é o príncipe com P pequeno, que vem montado num cavalo branco, que simboliza, ele não vem a cavalo, não pensa nisso, né? Ele já está moderno, ele não vai vir a cavalo. Mas esse cavalo branco é simbólico, está dizendo a paz. Ele vai trazer paz a esse caos de ambiente de terceira guerra, terremoto, fome, peste e apostasia, e de desastre por causa do arrebatamento. Ele vai trazer o governo nesse desgoverno. Então ele vai ser recebido como a solução, como um príncipe. E ele vem, né, com toda a sua grandeza. Então a Bíblia tipifica isso como ele vindo como um príncipe montado num cavalo branco. Mas aí vai melhorando, a palavra de Deus vai melhorando. Em 2 Tessalonicenses, vai mostrando quem realmente ele é. No capítulo 2, versículo 3, fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Por quê? Porque de príncipe da paz ele não tem nada. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da...
Ah, aqui então começa a mostrar quem ele é. Ó. Ele não é um príncipe, nem muito menos vai trazer paz. Ele é, na verdade, o homem da iniquidade, ou, em outras traduções, o homem do pecado. Do pecado. Né? Em 2 Tessalonicenses, aí pertinho, capítulo 2, versículo 8, fala assim, ó, então será de fato revelado o iníquo. Então, ele é o iníquo de 2 Tessalonicenses. Em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 7, fala assim, ó, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, ele é esse animal terrível, ele é esse animal espantoso, entretanto, muito forte, muito poderoso, né? O qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, o que sobrava ele pisava e destruía, era diferente de todos os animais que apareceram antes desse, e ele tinha 10 chifres, chifres é simbolismo de autoridade, então ele tinha toda a autoridade, toda, ele tinha 10, os 10 tipos de autoridade ele tinha, né? Aí veja bem, ó, Apocalipse, juntando com esse texto de Daniel, fazendo o sincronismo de profecia para revelação, Apocalipse vai falar assim, ó, capítulo 13, versículo 1, vi emergir do mar uma besta. O que é uma besta? Uma besta é um animal espantoso, que tinha 10 chifres, bateu com Daniel? Quantos chifres tinha em Daniel? E aqui essa besta tem quantos? 10. Então besta, o que é besta? Besta não é aquela pessoa que você chama de besta. Quando você chama uma pessoa de besta, você está falando isso, você é um animal espantoso, eu não te entendo, você é assustador. Então veja bem, ó, então, vi emergir do mar um animal espantoso, assustador, que tinha toda a autoridade, tinha 10 chifres, e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, olha aí, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então esse é ele, é o homem da iniquidade, o homem do pecado, é o animal espantoso, entendeu? Essa é a imagem que passa a Bíblia do anticristo. Agora tem um texto que está, nós vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 12, aqui vai clarear muito para você, esse texto vai contar a história bíblica para você, ele conta a história bíblica, eu quero ler com você aqui, ó, capítulo 12, vamos ler, até o versículo 12, olha que lindo, esse texto aqui é lindo, ó. Isso aqui é para você falar assim, aprendi tudo, pastor, agora eu já sei tudo aqui já, ó. Olha só, capítulo 12, versículo 1, vamos ler devagar, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, liga, ó, deixa eu avisar você, desliga agora o botão natural e liga o botão espiritual, que você vai precisar agora de espiritualidade, porque o texto ele é simbólico, então aciona o botão espiritual aí, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher no Apocalipse, quem é? Botão espiritual, aí irmão, aí tá ligado o botão, hein? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Quem é o dragão? O diabo, ó, o botão espiritual, ó, eu nem ensinei isso para vocês, ó. Vocês já estão aí, já sabendo, é o Espírito Santo, ó.
E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças. Olha aí, ó. A besta tem quantas cabeças? Quantas? Não. Botão espiritual. A besta tem quantas cabeças? 10. Fala 10. A besta tem quantas cabeças? Vocês estão falando 7 ou 10? 10, né? 10. Eu estou entendendo 7, não sei porquê. É o eco. É que tem uma inflação aí, vocês falam 10, chega a 7 aqui. Por quê? Porque aqui, ó, aqui o dragão, essa história não é história apocalíptica. Eu vou adiantar para você, nós estamos falando aqui, ó, o nascimento de Cristo. A mulher grávida é Israel que está grávida de Cristo. Então veja que ele ainda não tinha toda a autoridade. A autoridade dele estava ceifada pelo poder de Deus. Então ele não tinha as 10 cabeças que ele vai ter, a autoridade que ele vai ter na tribulação, que Deus vai dar para ele. Ele só tinha aqui 7. Está vendo aqui, ó? Ele só tinha 7. Ó, achava-se grávida, tal, né? Viu-se também um outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, presta atenção nisso, ó, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Isso foi quando o diabo ele foi expulso do céu e ele foi designado para cair aqui nas profundezas da terra. E a Bíblia fala que ele trouxe com ele 1/3 dos anjos celestiais. Então, a história bíblica, ó, aqui está contando, ó, Deus fez Israel, mas também tinha o diabo, e Deus vai fazer com que Israel tenha uma gravidez e venha nascer um menino, mas esse diabo ele existe, e ele desceu do céu, e ele trouxe com ele 1/3 de anjos que caíram com ele. Está vendo aí? Aí ele fala assim, ó, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, quer dizer, os anjos do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Da mulher quem? Ele perseguia a mulher, perseguia a mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Quem é esse filho varão? Jesus. E você sabe da perseguição. O rei Herodes mandou matar, teve que ir para o Egito. Está contando a história toda aqui, ó. Está contando, ó. Nasceu-lhe o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de fé. Aqui cabe um glória a Deus bem grande. E o seu filho, olha, está contando tudo aqui, ó. E o seu filho foi arrebatado para Deus, ou seja, ele morreu, foi morto, sepultado, mas ele ressuscitou e foi até o seu trono. Aí, versículo 6, ó, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que ali fosse sustentada durante 1260. Aí, ó, houve peleja no céu. Miguel, esse anjo aqui, presta atenção, ó. Anjo Gabriel, anjo das boas novas. Anjo Miguel, arcanjo Miguel, é o defensor da mulher. É o anjo designado por Deus para cuidar de Israel. Ó, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus. Agora olha só, então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio salvar. Por quê? Porque Jesus nasceu.
Jesus nasceu, está contando a história, Jesus nasceu, ele quis matar Jesus, mas ele não conseguiu, e ele foi tirado de lá, e ele foi aprisionado por isso, e agora na terra, o tempo que é chamado tempo da graça, que é o tempo da salvação, então foi proclamado no meio da terra, e uma voz grande gritou, veio a salvar. Levanta a sua mão e diga assim: eu recebi a salvação. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Olha, o altar está pegando fogo aqui, irmão. O altar, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, ó. Agora veio salvação. Esse nosso tempo é esse tempo de salvação. Esse nosso tempo não é tempo de ficar, estou doente, eu estou mal. Não fala isso não. Fala, puxa vida, fala assim, ó, Deus está me curando. Ao invés de você falar que está doente, fala, Deus está me curando. Fala assim, ao invés de você falar assim, eu estou muito mal, fala assim, Deus está mandando providência. Você precisa viver salvação. Viver salvação. Veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu. Nós estamos debaixo da autoridade dele. Todo aquele que está em Cristo, maligno não. Dá um glória aí bem grande. Dá um glória. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. Olha aí, veja, agora está falando aqui, ó, do arrebatamento, ó, porque enquanto a igreja está aqui, presta atenção nisso, ó, o diabo, toda vez que você peca, o diabo te acusa lá no céu. Ele fala assim para Deus, olha lá, ó, pecou, e eu agora vou ter que me divertir com ele, eu vou ter que me divertir com ela, e Deus não pode fazer nada, porque isso é o salário do pecado. Entendeu? Até que a pessoa se arrependa. Até que a pessoa se arrependa, o diabo faz o que quer com ela, e Deus, ela ora e fala assim, Deus me guarda. Deus não pode guardar, porque a pessoa cometeu o pecado. Entendeu? Então aí o diabo bagunça a vida dela, destrói a vida dela. Por quê? Porque ele reclama diante de Deus, ele acusa os pecados, né? Mas quando a igreja ela for arrebatada, então ele não vai poder fazer mais isso. Por isso que está escrito aqui assim, ó, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de... Olha, presta atenção nisso, ele está preparado para acusar a gente de dia e de... Ele não dorme. Por isso que a gente tem que viver vigiando. A gente não pode, de modo nenhum, está em estado de stand-by, sonolento, né? Então, ó, foi expulso o acusador de nossos irmãos, porque a igreja foi arrebatada, vai acusar quem? Não é verdade? Não tem mais quem acusar. Ele foi expulso de lá, vão ser arrebatados, ele vai ser expulso de lá. Mas para onde que ele vai? Aí é que está o detalhe, ó, né? Por que que ele foi expulso? Porque eles somos nós, eles são vocês. Pois eles, o vencer. Isso tem que ter um glória a Deus desse tamanho aqui, ó, bem grande mesmo, ó, bem grande, ó. É aquele glória a Deus assim com raiva na cara do diabo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito glorioso. Está falando de nós, pois eles o venceram. E por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, olha aí, ó, mesmo no meio dos perigos, mesmo, a palavra de Deus está falando, mesmo naqueles momentos que falou assim, agora não tem saída, mas você não se entregou, você acreditou, você esperou, você olhou para o céu e esperou a providência de Deus. É isso que a palavra está falando.
É isso que a palavra está falando. Aí fala assim o versículo: por isso, festejai, ó céu. Só o céu? Não, vocês também. Os que neles habitais. Só que, enquanto a gente vai ser arrebatado, o inimigo não vai poder mais nos acusar, porque nós não vamos mais cometer pecado. Amém, irmão? Amém. Aí a Bíblia fala assim, ó, que enquanto nós vamos estar lá no céu, festejando, diga festejando, e lá no céu, habitando, aí fala assim o texto, porém, ai da terra e do mar. O mar no Apocalipse não quer dizer o mar de águas, quer dizer o mar de gente, o mar de pessoas, mar de vidro. Fala para o irmão, já viu mar de vidro? Não tem mar de vidro, está falando de pessoas. O Apocalipse, por exemplo, fala mar de vidros, não tem vidro, né? Então olha aí, vai falar assim, ó, ai da terra e das pessoas, pois o diabo que vivia lá, de dia e de noite, fazendo o quê? Acusando. Ele foi expulso de lá, por quê? Porque a igreja ia ser arrebatada, fala arrebatada. Mas para onde que ele vai? Olha lá, ó. Pois o diabo desceu até eles. Não vou nem falar vós, porque não é nós. Desceu até eles. E ele vai descer de que maneira? Bonzinho, príncipe, montado em cavalo branco, cheio de grande, irritado. Por quê? Porque ele foi expulso outra vez do céu. E é o que ele merece. É o lugar que você precisa colocar ele. Qual que é o lugar dele na sua vida? Dá uma batida aí. Mostra para ele. É isso aí, pessoal. E ele foi expulso de lá, pois o diabo desceu à terra, cheio de grande cólera. Aonde? Mostra lá. Ele vai vir aonde? Mostra o mapa. Ele vai vir aonde? Ele vai vir ali, ó. No começo. Ele vai vir ali, ó. Fala para o irmão, é para lá que você quer ir? Você está maluco? Se hoje já não é fácil lutar contra o inimigo, imagina quando ele vem com grande cólera, ele vem irritado, ele vem totalmente alucinado, cheio de grande cólera, e ele sabe, olha o que diz o texto, ó, e ele sabendo que pouco tempo quanto tempo ele tem? 7 anos, fala. 7 anos ele tem. Ele tem que arrebentar tudo em quantos anos? 7 anos. Oi, você viu que texto? Quem gostou da palavra? Viu? Você leu a Bíblia inteira aí, ó, nesse capítulo. Então veja que essa semana aí, ó, não é uma semana. Eu escuto gente falar assim, ó, eu faço parte da igreja da tribulação. Já tem igreja da tribulação. Fala para o irmão que estava lá, tem vaga lá, quer membrar lá? Fala aí, que tem vaga, quer membrar lá? Tem vaga lá. Mas sabe quem é que está falando que faz parte da igreja da grande tribulação? Eu vou falar para você, são aqueles, presta atenção nisso, ó, são aqueles que se entregaram ao pecado. Eles se entregaram ao pecado, e eles casaram com o pecado, eles não querem abandonar o pecado, entendeu? E eles então acham que, quando a igreja for arrebatada, vai ter a grande tribulação, e que vai ser facinho, porque aí é só morrer, mas não é só morrer, gente, não é só morrer. Na grande tribulação vai ter um momento em que as pessoas vão buscar a morte, e não vai ter morte, entendeu? Porque o inimigo, ele não vem bonzinho, ele vem feroz, né? Então, ó, é assim que ele vem no começo, tá vendo? Então, ele vem da onde? Lá, ele vem lá de ser acusador, e ele vem então para poder
dar início aí a essa semana. Aí, veja bem, essa semana, ela tem aí a primeira parte, que é de 42 meses, de 1.260 dias, que é até a metade. Então, o que vai acontecer nessa metade aí? Quando ele chega aí, por exemplo, no início, então o que ele vai fazer? Ele vai chegar, o príncipe da paz, ele vai chegar para poder organizar, ele vai fazer uma aliança com Israel, a palavra de Deus fala, e ele vai botar ordem lá, por exemplo, na faixa de Gaza, ele vai botar ordem lá no Irã, no Iraque, ele vai botar ordem, ele vai fazer um tratado de paz, muito parecido com o que está acontecendo aí. Fala para o irmão, fala, fique esperto, hein? Fala, fique esperto, hein? O irmão até me mandou aqui, ó, a matéria que eu falei ontem aqui, ó, Israel, foi público aí, ó, televisão aberta, por isso que eu estou falando aqui, ó, está sendo gravado. Israel deu para Trump o título de príncipe da... Como é que vai chamar o anticristo? Pergunta para mim, será? Não sei. Será? Não sei. De repente ele pode pegar esse título e falar assim, eu não quero não, eu vou dar para outro aqui, ó. De repente ele passa para outro. De repente ele é o falso, ele é o falso do falso. Tem falso do falso? Deve ter, né? De repente ele é o falso do falso, e ele fala assim, não, esse não é meu não, eu não mereço. Na verdade, esse título aqui é do fulano aqui, ó. Porque existem alguns candidatos aí, né? Que a gente sabe que pode estar por aí, mas as coisas já estão acontecendo, né? Então você veja, ó, ele vai fazer uma aliança, então ele vai dar para Israel, né? Porque você sabe que o grande conflito envolve Israel. Colocando paz em Israel, o mundo, ele estabelece uma paz, né? Então é o que ele vai fazer, ele vai colocar paz, só que ele é falso, ele vai mentir. Então por que tem aquela metade da semana? Daniel fala sobre ela, ó. Daniel capítulo 9, versículo 27, põe aqui na tela para todo mundo acompanhar, para ir mais rápido, para a gente ganhar tempo. 9, 27 fala assim, ó, ele quem? O anticristo, o animal espantoso, o homem da iniquidade, o dragão, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, uma semana de quantos anos? 7, na metade da semana, quanto tempo depois? 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações, virá então o assolador, aí ele vai mostrar quem realmente ele é, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então veja bem, nesses primeiros 3 anos e meio, ele vai fazer uma aliança tão forte com Israel, que Israel vai acreditar, e Israel vai levantar o templo que já está lá preparado. Eles levantam rapidinho esse templo, eles levantam o templo. Quando Israel tiver com o templo de novo erguido, lá naquele local onde você vê aquela cúpula dourada, onde você vê lá o muro das lamentações, é apenas uma parte do velho templo. Então ali Israel vai construir de novo o templo, né? E aí, com o templo construído, Israel vai querer fazer o sacrifício. Israel vai fazer o sacrifício para quem? Piloto espiritual, botão espiritual. Israel vai fazer o sacrifício para quem? Para Deus, fala, para Deus. Só que ele não vai deixar, porque ele não é então ele não vai permitir que Israel faça o sacrifício para Deus, e ele vai querer fazer o sacrifício para ele, para o dragão. Ele vai fazer como Antíoco Epifânio lá atrás fez no tempo do Império Persa, que profanou as coisas de Deus. Ele vai querer, aí Israel então não vai aceitar. E aí então aquela falsidade, sabe aquela falsidade? Sabe aquela amizade falsa? Sabe aquele jeito falso?
Pergunta para o irmão, fala, sabe? Você sabe? Sabe o que o pastor está falando? Então, esse jeito falso vai cair por terra, porque aí ele vai mostrar para Israel para o que ele veio, e Israel não vai aceitar. E aí a aliança do anticristo e de Israel vai, se ele estava furioso, ele vai ficar o que agora? Furioso muito mais. Por isso que de tribulação vai virar o quê? Quem entendeu a palavra? Então, nesse meio, não dá para te explicar tudo, você tem que ler o Apocalipse. Nesse meio, vai acontecer tanta coisa, os rios, as árvores, a terra, terremoto. Meu Deus, isso aqui vai ser uma loucura, a terra vai derreter, vai se abalar. Vai haver coisas terríveis, espantosas. As pessoas vão, logo aqui no começo, todo mundo vai ser marcado com o sinal de quem? Fala para o irmão, o sinal da besta, irmão, o sinal da besta. O sinal da besta. Então vai ser marcado. E quem não for marcado? Vai ser o quê? Não, vai morrer. Não vai morrer. Fala para o irmão, não vai morrer. Vai ser perseguido. Vai sofrer, fala, vai sofrer. Não vai ser assim, você quer? Não quer. Pá! Não. Vai sofrer. Então, por isso que eu quero ensinar você aqui agora. Agora chegou no ponto de eu ensinar você a mensagem do Evangelho de agora. Porque até agora você pregou certo, agora vai mudar. Você vai mudar o jeito de você pregar. Agora, a partir de agora, tem uma mensagem para a igreja. E tem uma mensagem para o mundo. Quem é pregador aqui? Quem é missionário aqui? Levanta a mão assim, ó. Fala, eu sou missionário, pastor, eu prego aí, para a vizinha. Você não prega para a vizinha, meu Deus? Você não prega lá no seu trabalho? Quem costuma falar da palavra de Deus aí? Levanta a mão assim, ó. Aí quem não levantou, você belisca. Fala assim, ó, tem que falar, irmão. Hoje você vai sair roxo daqui hoje. Você sai roxo. Hoje é conferência. É conferência. Você tem que falar da palavra. Então, quando você for falar com um irmão, fala, irmão. Aí você fala assim para o irmão, irmão, Jesus está voltando. Fala assim, irmão, Jesus está voltando. Ah, mas você falou, nem você acredita nisso. Fala acreditando. Fala, irmão, Jesus está voltando. Até eu acreditei agora, ó. Ué. Agora, para o ímpio você vai mudar, porque você estava falando isso para o ímpio. Você estava falando isso para o seu colega, você estava falando isso para o pecador. Você fica aí no pecado. Jesus está voltando, mas não está voltando para ele. Jesus está voltando para quem? Para nós, para a igreja. Continua agora avisando quem? A igreja. Mas e o pecador? O que você tem que avisar ele? Que o dragão está chegando. Que o anticristo está... que a besta, o animal espantoso, o homem da iniquidade, está cheio. E você fala para ele, cuidado, hein? Cuidado, você vai sofrer, hein? Você vai sofrer. O perseguidor, o homem de cara má, fala a Bíblia chama ele assim, o homem de cara dura, está chegando. Você gosta? Escuta, hoje, sexta-feira, vamos lá para a igreja. Aí a pessoa fala assim, rapaz, hoje eu tenho um compromisso. Você não quer ir não? Não, só para te avisar, o animal espantoso está chegando. Irmão, é a mensagem. Quem aprendeu a pregação? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Aleluia. Pode dar um glória gordão assim, ó. Porque agora, irmão, não vai ter mais tempo. Temos que avisar essa turma.
Porque a pessoa estava lá no meio do pecado, estava cometendo lá o pecado, e você falava para ele, não faz isso não, porque Jesus está voltando. Não, agora não dá muito tempo não. Ele acha que ele pode continuar, porque Jesus está voltando mesmo, então eu vou continuar roubando. Então eu vou continuar fazendo. Não, agora você tem que avisar ele. Falou, não brinca não. Porque Jesus vem para a igreja. Mas o diabo, o diabo, Satanás, vem para esse mundo. Vem para esse mundo. Amém, irmão? Então, olha lá, a metade da semana vai ser a quebra da aliança. Final da semana. Vamos lá no final da semana. Final da semana. Apocalipse 16, versículo 16 e 17. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito. Meu Deus, Deus é poderoso, né, gente? Deus falou isso aqui, 490 anos depois, ele vai mandar um anjo dizer assim: avisa o pessoal que aquilo que eu falei lá, feito. Isso é demais, isso aí é demais. Feito está. Capítulo 19 de Apocalipse. Como que vai ser isso? Esse feito está, como que é? Capítulo 19, versículo 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Agora é outro cavalo branco aqui, outro cavalo branco. Vamos ver que cavalo branco é esse. O seu cavaleiro se chama Fiel com F, e Verdadeiro com F. Quem é? Jesus. Fiel de F maiúsculo e verdadeiro de V maiúsculo. Viu os céus abertos, agora vem um cavalo branco, agora não é o falso, é o verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Ele vem com os seus olhos como chama de fogo. Na sua cabeça, muitos, na cabeça da besta tinha quantos? 10. Mas na cabeça de Jesus não tem 10, não tem 15, não dá nem para contar. São muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto sobrenatural, um manto marcado na sua história com o sangue, aleluia, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Oh meu Deus, aleluia, e aí vem João com toda aquela simplicidade dele, né? E ele começa escrevendo o evangelho dele com tanta simplicidade. E o verbo se fez, meu Deus, ele sabia o que ele estava falando, sabia ou não sabia? Ele sabia o que ele estava falando. Se chama o Verbo de Deus. Só que ele não vem sozinho, porque seguiam ele os exércitos que há no céu, montando em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, que é a sua palavra,
aleluia, para com ela, com a sua palavra, ferir as nações. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai julgar as nações, aleluia, e Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos... Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Canta lá, master, canta lá, mas nerianda lá, master, canta lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja que o texto fala que quando ele vem, ele pisa o lagar, fala, pisa o lagar. Zacarias viu isso. Zacarias, o profeta. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Olha só, tem homens tremendos, né? Homem que a palavra de Deus fala, homens que a terra não era digno deles, né? Meu Deus, meu Deus. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Ele fala assim, ó, ele está falando lá, ó, lá, antes de Cristo. Ó. Ele está falando quando? Fala antes de Cristo. E ele vai falar assim, ó, naquele dia, mostra o gráfico para mim. Lá antes de Cristo, ele vai falar assim, ó, lá naquele dia, lá no final, aí, no finalzinho, aí, ele vai falar assim, ó, nesse dia aqui, ó, nesse dia dessa setinha vermelha, setinha, você viu que tamanho da seta? Quem está enxergando aí? Olha lá, ó, nesse dia, ele está falando, ó, vai lá para o texto agora, ó, agora você já visualizou, meu Deus, aleluia, naquele dia, estarão os seus pés, os pés de Jesus, que lá em Apocalipse fala que ele vai colocar o pé no lagar. Zacarias fala assim, estarão os seus pés sobre o monte das... Aleluia. Zacarias viu isso, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o... Não dá tempo de eu ler todos, eu vou descrever isso aqui para você, ó. No finalzinho aqui, o anticristo, ele quebrou a aliança com Israel, os últimos 3 anos e meio, ele vai pelejar contra Israel, ele vai juntar todos os exércitos do mundo, exército da onde? E ele vai reunir os exércitos do mundo para poder destruir Israel, e quando ele fizer isso, vai ser lá no vale de Megido, que é chamado vale, nós lemos aí, do Armagé, e quando Israel estiver lá, né, lá naquele lugar, e os exércitos estiver pronto para destruir Israel, então Jesus, que vem com a sua palavra como espada afiada, que vem vestido de linho finíssimo, com os seus exércitos celestiais, com a sua coxa escrita, Rei dos Reis, Senhor dos...
Ele vai se manifestar, vai colocar os seus pés no lugar, que é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai fender, metade para lá, metade para cá. Ele vai chamar Israel, para que Israel possa passar. Só que quando ele chamar Israel, aí Israel vai olhar para ele e vai dizer: não é possível, não é possível, ele foi crucificado, ele foi morto, não é possível, é verdade, é ele, é ele, é ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Israel vai reconhecer, e o joelho de Israel se dobrará e confessará que Jesus Cristo é. Zacarias viu isso. Zacarias, fala para o irmão, você não viu isso? Você não viu? Você está tão perto e não viu. Zacarias tão longe viu. Fala, você não está orando nada. Fala, você não ora nada. Nem na Bíblia você leu. Pergunta para o irmão, fala, mas tinha isso na Bíblia? Zacarias 14, versículo 9. Zacarias 14, versículo 9. Vocês estão cansados, vamos parar? Estou quase acabando. Quando o pregador fala quase, tem quanto tempo ainda? Meia hora, 40 minutos. Não, estou quase acabando. Infelizmente, estou quase acabando. Eu fico aqui a noite inteira. Olha o que Zacarias viu aqui, ó, capítulo 19, versículo 9. Ele viu aqui e ele falou assim, ó, escreve aí, ó. O Senhor será. Ué, mas ele vai nascer, vão tentar matá-lo. Mas escreve aí, ele vai ser. Não, mas ele vai ser julgado e vai ser condenado. Não, mas olha, agora ele está sendo crucificado. Não, agora ele está entregando o Espírito. Olha, agora ele está sendo sepultado. Agora disseram que ele ressuscitou. Mas escreve aí. O Senhor será rei sobre toda a... Naquele dia, um só. Quantos? Um só será o... E um só será o céu. Aleluia, 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 aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 39, 29 e 30. Ou melhor, eu pulei um aqui, eu não posso pular não. Esse aqui eu preciso ler para você, ó. Apocalipse 14, 20, por quê? Porque quando ele pisa lá o lagar, o Monte das Oliveiras, o monte vai leste e oeste, e ele tira Israel, aí ele vai pelejar contra esses exércitos, ele, Jesus, junto com o seu exército, está aqui, ó, Apocalipse capítulo 14, versículo 20, fala assim, ó, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar. Jesus pelejou a guerra que Israel tinha que pelejar. E correu sangue do lagar até aos freios numa extensão de 1.600 que é o tamanho do vale de Meguido, o vale do Armagedon. Ele vai lutar, tanto exército, vai morrer tanta gente ali de exército, que a altura do sangue, a altura do freio do cavalo. Que altura é essa? Mostre para mim. Faz aí, isso aí é um pangaré, Isso aí é esses pitisquinhos que vocês veem aqui no Brasil. Lá. Eles estão falando ali, ó, de cavalo árabe. Já viu o cavalo árabe? Ele empina assim, um rabinho assim, ó, isso aqui, ó. É ou não é? 1,5 metro. 1,5 metro de sangue. Porque um exército imbatível. Um exército invencível.
Mas Ele é o quê? O Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos pode dar um glória bem forte aí, dá um glória aí. Vamos lá, ó. Eu vou pular uns versículos aqui, senão não vai dar tempo não. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte para Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, o que o apóstolo está dizendo aí? Ó? Que houve um endurecimento para Israel, para que pudesse entrar, então, o nosso tempo, a plenitude dos gentios, o tempo da graça, para que a gente pudesse ser salvo. Dê um aleluia. Só que esse endurecimento agora, porque agora nós fomos salvos, a igreja está sendo arrebatada. Então, agora vai vir uma oportunidade de novo para Israel. E assim, todo Israel será salvo. Está vendo? Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus. Aí Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Infelizmente eu tive que desprezar aqui muitos versículos importantes, mas não tem problema. Apocalipse 1:7. Fala assim, ó. 1:7. A pouco vai dizer, eis que vem com as nuvens. É assim que ele vai vir, ó. Eis que ele vem com as nuvens. Diferente da igreja, porque quando ele vem para a igreja, ninguém o verá. Está vendo aqui, ó? As pessoas se confundem, por isso que elas falam que é pós, é tal, mas não, essa vinda aqui é diferente, ó. Na que ele vem para a igreja, ninguém o verá. Nem nós não veremos, nós vamos vê-lo nas nuvens, no céu. Mas aqui não, ó, eis que vem com a nuvem, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Quem foi os que transpassaram? Os judeus, os romanos. Eles vão ver. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, porque reconhecerão que é ele. Certamente, amém. Aí então, ó, capítulo 20, versículo 1, versículo 1 e 2. Põe o mapa para mim. Jesus veio, salvou Israel, salvou Israel, salvou Israel. Aí dali para frente, chegamos no final. É o meu compromisso com você nessa conferência. O milênio está ali, ó. O milênio. Acaba as 70 semanas de Daniel. Aí vai começar o milênio. Milênio. O milênio são quantos anos? 1000, a própria palavra está dizendo. Onde está isso? Apocalipse 20. Apocalipse 20. Capítulo 1. Capítulo 20, versículo 1. Versículo 1 e o versículo 2. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Quem segurou o dragão? O anjo. O anjo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000. Agora presta atenção, agora eu preciso de toda a sua atenção para eu concluir essa conferência. Essa aqui é a notícia bombástica que eu tenho que trazer para você. Eu preciso trazer, porque nem eu sabia. O Espírito Santo me falou isso no estudo dessa matéria aqui, ó. Esse ano, agora, esses dias, agora estudando essa matéria aqui. Presta atenção. Se a igreja foi arrebatada, onde ela foi arrebatada? Aí, isso, irmã. A igreja apóstata ficou. Alguns tornaram-se mártires. Foram também levados para o céu e foram colocados debaixo do altar, que é o que Apocalipse fala. Israel foi perseguido, mas Jesus veio
e livrou Israel. Não é isso? Por que nós não vamos dali para o juízo? Vamos para o juízo, vamos resolver isso. Mas a Bíblia fala que não. Que o juízo não está ali. A Bíblia fala que ali vão ter 1000 anos. E estabelece quantos anos? 1000. 1000 anos está ali. Aí veja bem, se você estudar a palavra, depois de 1000 anos, fala depois. Você acredita que Satanás, que foi aqui amarrado no começo do milênio, então a Bíblia fala que ele vai ser solto, e ele vai vir ali, no ambiente do milênio. O milênio o que é? É um momento de descanso na terra. A Bíblia fala, não sou eu que estou falando, não dá tempo de eu ler esses versículos para você. Você lê em casa. É um momento de descanso, de paz. O leão vai ficar junto com os animais. Nem os animais vão ser ferozes. As pessoas vão viver 1000 anos de paz, de descanso. Quem entendeu isso? Depois desses 1000 anos, Satanás vai ser solto. Ele vem, você acredita nisso? Que ele vem e ele vai conseguir formar adeptos. Fala para o irmão, eu não acredito nisso. Mas vai conseguir. A Bíblia fala que ele vai conseguir. Aí depois dele fazer isso, então que vai ser a outra peneira na humanidade. Aí é que vem então o juízo, o trono do branco. Então a pergunta é essa que eu estava me fazendo. Durante todos esses anos eu me fiz, o Senhor nunca me mostrou, nunca me revelou, e agora Ele me revelou. Então, para que esse milênio? Para que esse milênio? Se Ele ainda vai vir, ainda vai encontrar outras pessoas. Aí o Espírito Santo então me levou a estudar a questão de Israel. Israel foi levada para o cativeiro porque Israel desobedeceu a palavra de Deus. E ela tinha que descansar a terra a cada 6 anos. Depois de 6 anos, eu li o texto aqui no primeiro dia com vocês, na sexta-feira. A cada 6 anos descansava o sétimo. Fala sétimo. Fala ano sabático. O sétimo. Como Israel não obedeceu, não descansou o ano sabático, então, veja bem, para cada ano sabático, cumpriu-se então um tempo. E aí Daniel, lendo os livros do profeta Jeremias, lá em Babilônia, Jeremias falou lá, está escrito no livro de Jeremias, que o tempo determinado para que Israel fosse restaurado seria de 70 anos. Aí Daniel lê aquilo e ele fala, opa, então já passou. E aí ele se coloca para orar. E quando ele vai orar, é o texto que nós lemos. Vem o anjo de Deus e fala assim para ele, Daniel, escreve aí e entende porque eu vou te explicar. 70 anos estão determinados, meu bem, mas não de dia. 70 semanas, mas não de dia. 70 semanas de... Então não são 70 anos, são 490 anos. Entendeu? Então veja bem, esse tempo todo aqui, porque Israel desobedeceu o descanso da terra do ano. O milênio vai ser o ano de descanso, fala, de paz. Descanso. Presta atenção nisso, Todo esse tempo, não tem nada a ver conosco isso. Tem a ver com Israel. Tem a ver com Israel. Então, por quê? Porque a igreja já está onde? Entendeu? Milênio aqui na terra. A Nova Jerusalém, fala Nova Jerusalém. Desceu do céu, pairou assim sobre a terra, pairou. A terra milênio, Nova Jerusalém. Imagina quem que vai estar na Nova Jerusalém. A terra vai estar legal no milênio, mas nós vamos estar mais legal ainda. Nós vamos estar em Jerusalém.
E para nós isso vai ser normal. Jerusalém, terra, terra, Jerusalém, nós vamos passear, nós vamos... Entendeu? Não dá para me te explicar tudo isso, mas só para você entender. Então o milênio, presta atenção, porque isso é grave. O milênio é o tempo de descanso que a terra nunca teve. Fala assim, ó, o milênio é o tempo de descanso que a terra nunca teve. Pois é, aí é grave. Porque esse nunca teve não é só no tempo de Israel. É no tempo também de Deus. Porque Deus, quando fez em quantos dias? E descansou em qual? E depois se perdeu o que Deus ensinou. Aí veio o dilúvio, veio tudo e se perdeu. Então Israel teve que guardar, para ser restaurado. 490, e a terra vai ter que respeitar Deus. Vai ter que ficar 1000 anos em para depois vir o juízo. Então, por isso, milênio. Agora, o que é grave nisso? Vamos fazer uma conta? O milênio é o tempo correspondente dos anos sabáticos que a terra não descansou desde a sua criação. De Adão a Cristo, 4.000 anos. Fala, 4.000 anos. De Cristo até agora, são quantos? Nós temos uma agenda que todo mundo fala, que é a agenda 2000 e quanto? E 30, você sabe disso. Já existe uma agenda programada. Se você pegar 2030, vamos dar essa lambuja. Se você pegar 2030 e somar com 4.000, quanto dá? 6.030. Se você dividir por 6, porque são 6 anos para que o 7º seja sabático. Se você dividir, pode pegar sua calculadora aí, pode pegar. Divide aí, 6.030, divide por 6, vai dar 1.005. Então quer dizer que o nosso tempo já estourou. Fala para o irmão, nosso tempo já estourou. Você acredita nisso? O nosso tempo já estourou, pessoal. Nós já estamos na misericórdia de Deus, pessoal. Já deu os 9 meses e nós estamos falando assim, vai nascer ou não vai? Vai nascer ou não vai? Pergunta para o irmão, fala, vai nascer ou não vai? Pergunta para o irmão, fala, você sabia disso? Claro que você não sabia, Deus está revelando agora para nós. Nem eu sabia disso, mas Deus está revelando para nós. Então o que significa isso? Significa Deus falando para mim e para você através do Espírito Santo, a mesma coisa que Ele falou para Ezequias, através do profeta Isaías. Põe a tua casa em... Quantos entenderam? Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus e glorificar. Pode mais forte, mais forte. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos ficar de pé. Põe a sua casa em ordem. Por isso que eu preciso dar essa oportunidade aqui para vocês. Eu vou chamar os pastores aqui. E eu preciso perguntar se tem alguém aqui conosco nessa noite que precisa entregar a sua vida para Jesus.
antes que a igreja seja tirada, antes que a igreja seja arrebatada. Se tiver alguém aqui nesta noite que precisa entregar a sua vida, que crê nessa palavra e fala assim: pastor, eu creio nessa palavra e ela não vai falhar, e eu não quero ficar para viver esse tempo da grande tribulação. Eu quero ser salvo. Se tiver uma pessoa aqui que quer ser salva e que nunca entregou sua vida para Jesus, levanta sua mão, eu quero fazer essa oração pela sua vida. Onde está a primeira mão aqui? Onde está a primeira mão? Onde está a primeira? Levanta bem alto assim para eu poder ver a sua mão erguida. Levanta, eu tenho lá, glória a Deus. Os obreiros, acompanhem essas vidas e a igreja pode aplaudir o Senhor Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus.